Torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Sport conquistou um importante resultado, fez aquilo que todo torcedor rubro-negro espera dentro de casa nesta Série B e acabou deslanchando no segundo tempo e conquistando uma goleada por 4-1 diante do ABC. Resultado que colocou o Sport ainda no meio da classificação, 2 partidas a menos. A situação ainda não se alterou e a gente vai explicar o porquê, mas também vamos falar a respeito dessa atuação rubro-negra que garantiu os 3 pontos em casa, mais uma vez com um belo público, a presença de mulheres, crianças e pessoas com deficiência, a punição imposta pelo STJD, o Sport cumprindo pela segunda vez e agora tendo aí esse importante resultado, e que mostra que dentro de casa vai ser muito complicado algum outro adversário rubro-negro na segundona tirar pontos do Sport. Isso aí é importante por demais, tendo em vista uma caminhada tão árdua, tão complicada de uma Série B que ainda vai exigir do Sport reforços para a sequência da competição, mas o Sport fazendo o seu papel diante de suas torcedoras, em meio aí a esse público em especial que vem fazendo belíssimas festas nas arquibancadas da Ilha do Retiro. De um primeiro tempo e de um jogo onde a gente percebe que a principal característica do Sport, dessa equipe de Anderson Moreira, desde o começo da temporada, ela foi colocada em evidência, que são as jogadas de linha de fundo, os cruzamentos, as bolas alçadas à área. E a gente percebe que quando o Wagner Love está bem, quando o Luciano Juba também está em sintonia com o Jorginho, a boa participação de Fabrício Daniel, que arrancou elogios até do torcedor rubro-negro, a gente percebe que é muito difícil bater o Sport na ilha. O Sport teve um equilíbrio do jogo, e tomou conta da primeira etapa com várias oportunidades. Obviamente que estava faltando, nos primeiros 30 minutos aquela chance de mais contundência ao gol do goleiro Simão, só que o Leão estava pressionando, desde o começo da partida. As oportunidades mais claras, as tentativas de mais perigo saíam dos pés ou dos cabeceiros do Sport. Então o ABC ele foi dominado em boa parte da primeira etapa e principalmente na segunda, e o Sport chega aí ao seu primeiro gol, depois de um bate-rebate danado, uma finalização até que mascada do Luciano Juba, e a bola acaba desviando num defensor, bate caprichosamente na trave. Depois o Wagner Love está lá apenas para completar e colocar o Leão em vantagem. Na partida diante do Criciúma, a gente até fez uma constatação no nosso pós-jogo de que talvez o Alisson Cassiano não tenha treinado bem. Foi a opção de Anderson Moreira para a zaga, inclusive na vaga do Chico. Ele não improvisou, diferentemente do que ele fez no confronto fora de casa, e foi com o substituto natural de Rafael Thierry, que foi mais uma vez ausência na equipe rubro-negra. Então ele adotou a entrada de Alisson Cassiano ao lado do Sabino, e numa jogada de linha de fundo, o ABC acaba chegando ao seu gol de empate com o Júnior Todinho, ainda no primeiro tempo. Mesmo com toda a pressão e todo o domínio do Sport durante a primeira etapa, mas o ABC, numa jogada de linha de fundo, um cruzamento, a falha da zaga do Sport não afasta de forma total e parcialmente deixa brechas para o atacante da equipe norte rio-grandense, que acabou empatando a partida, e para mim uma falha do lado direito defensivo, embora a bola também tenha passado pelo lado onde Sabino também era para ter dado a contenção necessária para o lance. E com isso o Sport acaba indo para o intervalo com esse resultado de igualdade. Mas aí quando o Sport resolve acelerar o seu jogo, ele leva uma gigante vantagem em relação à maioria de seus adversários da Série B, e como a gente falava há pouco, principalmente quando as partidas acontecem na ilha. E não foi diferente. Vimos um esporte bem mais intenso, um esporte onde as jogadas estavam surtindo mais efeito, e o gol marcado pelo Luciano Juba. O Juba chega
ao seu gol, um cara que estava precisando desse gol, nitidamente não tem feito grandes atuações assim como no começo do ano, embora seja um dos principais nomes deste atual elenco rubro-negro, né? Tem a sua importância, tem, né, o seu peso, né, e acabou tirando, né, um pouco, né, desse peso, né, usando mais uma vez essa palavra, para colocar o Sport em vantagem e, consequentemente, né, ter uma desenvoltura mais leve. Né? O Sport até teve um gol impedido do Jorginho, tirambaço, né? Percepção total daquele lance do Ronaldo. Né? Ele acaba dando um passe por dentro, Wagner Love também entendendo, né, o chamado corta-luz para que a bola sobrasse para o camisa 10 do Sport, né? Só que a arbitragem acabou impugnando a jogada. E no lance do gol marcado pelo Wagner Love, terceiro, né, categoria. Categoria, gol de quem sabe marcar gols, né, de um cara que agora é o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, tem 5 gols anotados até então, né, peça fundamental nessa equipe, né, tanto na hora das assistências como também na hora da finalização. O torcedor obviamente critica Wagner Love em alguns instantes pela perda de gols, mas sem Wagner Love, sem dúvida alguma, a situação do Sport seria bem pior, né, em seu ataque. A gente não percebe um outro cara que possa suprir a carência, a ausência desse jogador, né, que em alguns instantes, quando não estiver à disposição, ou por suspensão, ou até mesmo por uma pequena lesão, até porque se trata de um jogador que se cuida muito bem, que fisicamente se mostra bem estruturado, né, e não vai, né, em algumas situações deixar o Sport na mão. Então, para mim, um cara que é mais do que 50% desse time do Sport na Série B e durante toda a temporada. Obviamente que Luciano Juba também tem no seu a sua parcela considerável de contribuição, mas Wagner Love nesta Série B tem sido o divisor de águas, o diferencial técnico, né, e a liderança técnica que o Sport tem com uma carta na manga em relação aos outros concorrentes. E depois um quarto gol, né, numa jogada onde há a participação do próprio Fábio Matheus, né, ele acaba tabelando, né, e indo à frente para buscar a finalização e logo de primeira, não deixa nem praticamente a bola tocar no terreno, finaliza e fecha a conta para a equipe do Sport. Então, em casa, o Sport é uma equipe a ser batida, né? Foi por 2 vezes neste ano de 2023, contra o Ceará e contra a equipe do São Paulo, derrotas sentidas, né? Mas em casa perdeu apenas para o São Paulo, né? Então, percebe-se que a Ilha do Retiro será um caldeirão, né, em todas as situações e um lugar hostil para muitos outros adversários que tentarão tirar pontos do Sport na ilha. E que continue assim, mas é esse aspecto que a gente sempre detalha, né? O Sport sempre no meio da classificação, muito por conta do seu desempenho fora de casa. Vai ter que melhorar esse fator, né, ser um visitante um pouco mais indigesto para que ele possa conseguir alçar voos maiores dentro da competição. A Série B é uma competição onde, se você quiser o acesso, você vai ter que pontuar não apenas em casa. Em casa é de extrema importância você estar sempre vencendo e conquistando aí essa gama de vitórias, mas fora de casa também as equipes elas pontuam muito, né? E até agora a gente viu que o Sport teve muitas dificuldades longe de casa, né? Empatou com o Ituano, acabou perdendo do Criciúma numa rodada anterior. Teve jogos, até alguns jogos em sequência em casa, isso até impulsionou um pouco a equipe do Sport na classificação. E com esses jogos a serem feitos, né? Uma incógnita em relação ao CRB, que trocou de técnico, não tem mais Humberto Luzer no comando, agora é Daniel Paulista. E esse Vila Nova que conheceu a primeira rodada, a primeira derrota neste final de semana, numa rodada bem atípica, né, para a equipe de Claudinei Oliveira, que é um velho conhecido da equipe rubro-negra. Então, pontos conquistados, 4-1, né, o Sport com 14 pontos na classificação. Próximo compromisso pela Série B só no domingo, né, às 18 horas, Londrina e Sport. É um jogo fora de casa, né, tá aí a importância, né, de o Sport se espelhar em alguns adversários que já tiraram pontos da equipe do Londrina, mesmo jogando no Estádio do Café. Mas antes,
vamos aguardar a decisão de Anderson Moreira. Se vai a capital paulista enfrentar o São Paulo com força máxima, se vai poupar alguns jogadores, qual vai ser, né, a equipe rubro-negra que entrará em campo pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Tendo em vista que o primeiro resultado não foi um dos mais agradáveis, uma derrota do Sport por 2-0, né, diante de um São Paulo que durante todo o segundo tempo praticamente teve um jogador a mais e acabou chegando a esse placar. Muito difícil, né, o cenário do Sport na Copa do Brasil, mas uma tentativa válida para um teste onde o nível de exigência é bem maior. São Paulo numa primeira divisão, São Paulo numa Copa Sul-Americana, um São Paulo que está bem no Campeonato Brasileiro, né, disputando aí nas cabeças a competição nas mãos de Dorival Júnior, mas tentar, né, vamos ver qual será a postura do Leão neste meio de semana, jogo na quinta-feira, dia 1 de junho, né, com essa desvantagem que o Sport tem no placar após a derrota em casa no jogo de ida. E pensar na Série B, que sem dúvida alguma é o principal o torneio, é a principal competição que o Sport terá ao longo da temporada 2023, né? Quem vai colocar o Sport no seu devido lugar tem essa possibilidade de voltar a uma primeira divisão pela segundona. Então a Copa do Brasil é um extra, foi algo que aconteceu, né, e que o Sport vai entrar com um franco atirador, né, até mesmo por ser a única equipe fora da Série A que ainda disputa a competição. E em maus lençóis por conta do primeiro resultado, mas tentando tirar, né, proveito dessa competição em especial. Logicamente que muitos torcedores vão levar em conta a questão do desgaste e do cansaço, mas é sempre bom ter contato com equipes que disputam, né, competições acima do nível que o Sport está acostumado neste ano, até mesmo para que possamos tirar impressões dessa equipe rubro-negra ao longo da competição. Gostou do conteúdo? Se ainda não é inscrito no canal, vem aqui embaixo e se inscreve no canal do Anderson Batista. Este é o canal do futebol pernambucano. Deixa o seu like, ativa o sininho e vem com a gente. Até mais!